Gente amada, esta é a nossa última reunião deste ano e a gente vai voltar só no início de 2025. No primeiro domingo de 2025 estaremos de volta. E vamos ficar com saudades uns dos outros. E os que fazem parte dos grupos de comunhão, eu não sei o que todo mundo planejou, mas eu sei que, eventualmente, o prazer da união fraterna é tão grande que, provavelmente, muitos desses grupos familiares vão acabar se encontrando, comemorando, celebrando. Tente fazer parte de um, e uma das melhores maneiras é pegar o telefone do WhatsApp nosso aqui do Caminho da Graça, que o Dilson já vem apresentando desde o primeiro dia para todos nós, é onde a gente faz os... Já está aqui? No final não põe de novo. Hã? No final você põe de novo. Então, para todo mundo prestar atenção. O que é isso aqui? Eu pedi para postarem o texto de Mateus 21 e podem ir passando e chegando logo até ao versículo 7, por favor. E se puderem não desenhar tanto, fica melhor. Se ficar uma projeção mais não, olha aí, vocês não chegaram. É no 7, Lucas 21, verso 7. E, do contrário, eu vou esquecer, que é para não me atrapalhar, nem atrapalhar vocês. Mas chegaram aí? Quando são os discípulos perguntando a Jesus: Mestre, quando acontecerão essas coisas e qual o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Essa é uma versão. A minha, que foi a que eu mandei para cá, é um pouquinho mais explícita em alguns aspectos, mas vai dar tudo certo. Por que eu escolhi esse texto de Lucas 21? Ele tem vários recíprocos em Mateus, capítulo 24, tanto quanto em Marcos, no capítulo 13. São falas de Jesus explícitas, chamados de Apocalipse do Monte das Oliveiras, quando questionado mais uma vez, e foi muitas vezes, pelos seus discípulos, em algumas ocasiões pelas multidões, mas quase sempre pelos discípulos que queriam ter informações privilegiadas acerca de quando Jesus voltaria. Porque a coisa mais difícil durante o início do ministério de Jesus, até chegar ao fim, que isso aqui já é quase no fim, foi conseguir enfiar na cabeça daqueles 12 discípulos que ele teria que morrer, ser torturado, ser humilhado, ser levado à cruz e então ressuscitaria no terceiro dia. Ele diz isso, e quem está me acompanhando toda terça, quarta e quinta no YouTube, nas minhas sequências de Mateus, eu sei que tem alguns aqui que não perdem, que estão lá direto, todo dia, ou se não podem na hora, vêm depois. Esses estão aprendendo 1 milhão de coisas que não dá e jamais vai dar para ensinar domingo à noite aqui. Aqui fica tudo muito menos profundo do que se você me acompanhar direto e verdadeiramente. Quem está me acompanhando lá já viu, e eu estou numa sequência de demonstrações sobre a dificuldade cognitiva daqueles apóstolos de entenderem as coisas.
Jesus chega a se exaspera às vezes, diz, meu Deus, até quando eu estarei convosco, até quando vos sofrereis? Ou toda hora ele pergunta, o que é? Vocês não conseguem compreender? Tem problema cognitivo? Tem atraso, retardo de percepção, ou será algo como um coração endurecido, ou é incredulidade deliberada, mas não é possível. Eu venho repetindo, e vocês não internalizam nunca nada e me perguntam de novo as mesmas coisas. E quando Jesus tocou no assunto de tortura, cruz, e em todas as ocasiões em que ele falou, o Filho do Homem será morto, isto e aquilo, torturado, maltratado, humilhado, crucificado, ele sempre concluiu dizendo, e ressuscitará ao terceiro dia. Sempre. Mas eles não ouviam esse ressuscitará ao terceiro dia de jeito nenhum. Porque a mente dele estava toda condicionada pela escatologia rabínica do judaísmo, que era a mesma que dizia que quando o Messias chegasse, não haveria duas vindas de Messias, uma para sofrer, carregar o pecado do mundo, ensinar a viver e tudo mais, e depois um grande interregno e ele voltando então numa segunda vez, já não de um lugar sutil como uma manjedoura, mas dos céus, com miríades e miríades de seres, de criaturas, de todas as energias, dimensões, multidimensões, com realidades e expressões impensáveis, inimagináveis para nenhum de nós aqui, uma miríade universal vindo com ele, envolvendo a terra inteira, de uma maneira completamente singular, única e uniforme, de modo que todo olho veria. E aí, sim, então, ele viria e iniciaria a concreção da manifestação do reino dos céus, da regeneração das nações, das consciências, e a gente experimentará novo céu e nova terra nos quais habitem justiça. Era isso que ele dizia, mas os discípulos não aceitavam, como a maioria dos cristãos hoje. É isso que o Evangelho diz, mas você vai em cada igreja, é uma bandeira de Israel, é o cara dizendo que Jesus vai voltar e vão construir o terceiro templo lá, derrubar a mesquita de Omar e a mesquita de El-Aqsa, provocar o Armagedon, a Terceira Guerra Mundial, atômica, explosiva, horrorosa, destrutiva, não faz mal. Quando estiver assim no meio da catástrofe, Jesus vai chegar para os crentes, ele vai chegar antes e levá-los, arrebatá-los, e o resto da moçada, que é o mundo inteiro, vai ficar sendo torrada pela miséria aqui. É isso que ensinam para vocês. Vai dizer que não é isso. Eles também foram ensinados desse jeito. Só que não era acerca de uma segunda vinda. Para eles que tinham dito, tu és o Cristo, como Pedro disse, e todos afirmaram, eles queriam um Cristo sem cruz. Tu és o Cristo. Agora, quando Jesus falou, bom Pedro, bem-aventurado tu és, porque foi meu Pai que te revelou. Então agora vocês precisam saber uma segunda lição. O texto de Mateus 16 é explícito. Depois de ditas essas coisas, passou Jesus a ensinar-lhe ser necessário ir a Jerusalém, sofrer, ser humilhado, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, na mesma hora que tinha dito, tu és o Cristo, disse, cruz não.
A gente quer o Messias judaico, que vem sendo prometido pelos rabinos. Essa história de cruz não está no nosso script. E foi quando Jesus o repreendeu, dizendo: arreda, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. E quem me segue lá em Mateus já viu a sequência, a quantidade de vezes usando pretextos diferentes, aonde toda hora eles chegam diante da mesma afirmação, é a mesma estrofe. E quando Jesus a proclama, eles sempre arranjam uma desculpa. Mas Elias não vem primeiro, resolve tudo, sem precisar ver cruz. Aí sempre enfiam uma cláusula de salvação do Cristo. Salvá-lo da cruz. Era o que eles queriam. Como quase todo mundo entre nós também. Qual foi a última vez que vocês foram a um lugar e alguém estava ensinando sobre o significado e a convergência cósmica universal, essencial do que aconteceu na cruz de Cristo? Dá azar. Não ajuda a teologia do domínio, nem a teologia da prosperidade, nem a teologia da confissão positiva, nem a teologia das 10 propriedades, nem a teologia... Todas essas coisas horrorosas que estão por aí. Totalmente anti-evangelho. E o herege sou eu, graças a Deus. Estou firme aqui no evangelho de Jesus até morrer. Mas eles tinham essa enorme dificuldade. Quando chega nesse ponto aqui, de Lucas 21, na narrativa, eles já tinham, pelo menos, aceitado uma coisa, ainda não a cruz. Mas, de algum modo, eles já estavam começando a assimilar que Jesus iria aos céus, de preferência sem cruz, senão ia ter que ter ressurreição. Se tivesse ressurreição, porque ele tinha morrido. E morrer ele? Nós? Não. Mas ele vai. Aí, mestre, já que tu vais, quais sinais haverá da tua vinda? E é em torno disso que esse texto de Lucas 21 gira. Ele trabalha, tanto quanto o de Mateus e o de Marcos, acerca de responder essa questão, que é a mesma nos sinóticos, nos textos equivalentes de Mateus, Marcos e Lucas. Mas eu que venho há mais de meio século lendo, estudando, vendo e olhando e analisando e ponderando e avaliando, há muitos anos, talvez há uns 40 anos, eu cheguei à conclusão de que não havia, dentre esses 3 textos de Mateus e Marcos e também o de Lucas, nenhum que se comparasse na possibilidade de nos ajudar a ter uma cronologia dos fatos. Porque em Mateus, tudo que vai acontecer é dito, mas o escritor, o evangelista, não teve exatamente a acuidade de tentar colocar uma certa cronologia ou remetências de em que momento histórico aquilo ali aconteceria. Nem Marcos, nem Mateus, só Lucas. Faz assim, que pela própria natureza científica, médica dele, ele entra em alguns aspectos sempre muito mais acurados. As pesquisas dele são muito mais concentradas. E aqui, indubitavelmente, se enxerga bem melhor o que se tem a dizer acerca desse tempo e dessa hora do que em qualquer outro lugar. Olhem só, se você ler o texto começando do verso 7 e for até o verso 36 e ler sem acurácia, sem cuidado, sem delicadeza, sem sutileza,
Você vai ler e vai dizer, meu Deus, tem um monte de coisas que vão acontecer. Mas a pergunta é, existe alguma chance da gente ordenar esses acontecimentos para que a gente tenha pelo menos uma cronologia básica disso? E é óbvio que sim, aqui no texto de Lucas 21, Jesus dá isso de maneira explícita. Por exemplo, se você quiser saber o que vem em primeiro lugar, leia aí entre os versos 12 e 24. Verso 12 começa dizendo, antes, porém, de todas essas coisas. Significando dizer que o que vai se dizer agora, posteriormente, era algo que precisava ser entendido que, do ponto de vista cronológico e histórico, vem antes. Vem antes. Não é por onde começa que começa. É onde se diz, antes, porém, disso que eu já falei, tem isto aqui, vem antes. E aí ele diz do verso 12 para frente, antes, porém, disso, aí ele descreve do verso 12 até o verso 24, o que você que conhece a história, ou um pouco, pelo menos, do Novo Testamento, dado ao tempo decorrido, todo mundo deveria conhecer muito bem, mas a maioria não. Mas o que está dito aqui de 12 a 24 é o que aconteceu dos dias dele, da perseguição que sofreram os apóstolos, os discípulos, as mortes, as prisões, até o ano 70, antes disso, martírios de apóstolos variadamente. Começou com a morte de Estevão, a decapitação de Tiago, irmão de João, exílio de João na ilha de Patmos, já bem depois, em dias posteriores, dias de Domiciano, mas antes disso, Pedro e Paulo mortos nos dias do imperador Nero, e uma quantidade brutal de cristãos perseguidos, e as sinagogas alvorecidas querendo fazer mal a eles. É um período intenso que aconteceu durante uns 40 anos iniciais, ainda teve um prosseguimento mais longo depois, em alguns surtos da mesma natureza. É o que está dito entre esses versos que eu pedi a vocês para, não memorizando, não sabendo, não tendo o texto aberto, pelo menos anotarem, para lerem depois. O que está dito entre o verso 12 e o verso 24, que termina com a destruição de Jerusalém. Alguém sabe que ano foi que Jerusalém foi destruída? 70, da nossa era. Termina por ali. Jerusalém vai ser completamente destruída. E até que o tempo dos gentios se complete, Jerusalém será pisada por todo mundo. E aí eu não tenho tempo, senão eu contaria para vocês a história desde o ano 70 até o dia de hoje, que eu sei todinha ela na minha cabeça e sei que é absolutamente coerente com o que Jesus disse que seria. De modo que, numa única afirmação, ele cobre um período histórico longo, de pelo menos 1.900 anos. Agora, antes disso, ele diz de todas essas coisas, respondendo ao que vocês perguntarem, ele disse, haverá uma proliferação, não só antes, mas durante todo esse período de enganadores, de falsos cristos, de anúncios escatológicos, como a gente acompanha
desde a ressurreição de Jesus até os dias de hoje, gente, grupos dizendo sou eu, com os adventismos que marcam datas, fazem contas, calculam, deixam todo mundo em estupefação. O primeiro grande surto foi de um homem chamado Montano, logo no início das narrativas, no 2º século da história cristã, dizendo chegou a hora, ou vamos subir nos montes. Outros dizendo não, ele está no deserto. Jesus diz acerca de todas essas alternativas, tanto dos cristos quanto dos falsos profetas, fazendo previsão do dia, da hora, do mês, do ano, da época, da volta dele. Ele diz, não os sigais, não os ouçam, mas é tudo que a maioria aqui não faz. Todo mundo impressionado. Eu sei porque o povo me pergunta, meu Deus. Então eu sei o que está acontecendo na cabeça da maioria dessas pessoas. É o que está dito aí entre os versos 8, 9. A afirmação dizendo, quando ouvirdes falar também de guerras e revoluções, não vos assusteis, foi o que mais tivemos da queda do Império Romano para cá. Nas notícias históricas do Ocidente planetário, a gente não pode negar que a Bíblia é um livro do Oriente Médio e do Ocidente planetário mais do que qualquer outra coisa. Ela tem esse foco porque as pessoas são filhas do espaço-tempo e narram o que veem, o que sentem. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Foi o que a gente mais teve, mais se elaborou, mais se ideologizou no planeta inteiro. Pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo também não. E a gente atravessou e atravessa revoluções sobre revoluções, golpes. Não tem uma semana hoje em dia que não tenha golpe acontecendo no mundo inteiro, para todo lado, e a gente até naturalizou os golpes. Já não inclui mais em nenhuma leitura de olhos abertos acerca do que está acontecendo no planeta. Mas o fim, Jesus disse, não será logo. Em relação ao que está dito aqui nos versos 8 e 9. Aí a gente prossegue e ele diz, quando será o fim? Já que começou com a gente lendo, ele dizendo, antes, porém, de todas essas coisas, verso 12, e a gente foi até o 24. Aí a gente volta para 8 e 9 e tem uma outra sequência coerente com o que aconteceu já na história passada e acontece também na história contemporânea. Aí a gente chega num terceiro momento da cronologia planetária, global, histórica e completamente coerente, tanto quanto foi o passado até aqui, também esta, na qual nós estamos vivendo agora, e terá seu tempo longo, como vocês viram aqui. Algumas tiveram períodos de séculos. Eu particularmente creio que essa última cortada na história, onde ele apresenta o cenário planetário, global, ele desparticulariza. E aí seria bom se vocês pusessem já no verso 20 do capítulo 21, vai ajudar. Ponham no verso 20. As outras narrativas anteriores têm a ver com vós outros, vos perseguirão, haverá ódio até dos vossos pais, parentes e amigos. Vocês vão ser escorraçados, presos, mortos. Tudo tem uma existencialidade um pouco mais particularizada. Aí depois começa a aumentar um pouco mais
a perspectiva, guerras, revoluções, mudanças, avidez angustiosas, que a gente acompanhou durante mais de 1,5 milênio, quase 2 até aqui, até chegarmos nesse terceiro corte escatológico, que está do verso 25 para frente. Pode botar no 25, por favor? Isso. Onde ele diz, e a meu ver, nós chegamos, estamos entrando, quanto tempo durará essa era? Ninguém pode saber. E ele mesmo disse, quando os discípulos, de novo, numa outra ocasião, perguntaram a ele: mestre, agora aqui na intimidade, particularmente, uma informação gnóstica, só para nós. Quando é? Fala para a gente. Nós vamos guardar segredo. Aí Jesus disse: quanto aquele dia, aquele tempo, aquela hora, ninguém o sabe. Nem a Valnice, nem o Valdomiro, nem a Ellen White dos Adventistas, nem o Estevão Hernandes, nem o Lamartine Pozella, ninguém o sabe. Nem o que morreu essa semana, o Hal Lindsey, que escreveu o livro Agonias do Planeta Terra e as novas agonias do planeta Terra, e ganhou milhões de dólares, marcou data, disse que o Nasser dos egípcios, que já está virando múmia, era o anticristo, o pobre do Nasser morreu, e não era, aí ele mudou para o Kissinger. O Kissinger perdeu a relevância e depois morreu. Aí foram mudando, eles vão mudando. Agora é o Elon Musk. Aí fica todo mundo... Que tem um negócio esquisito no Elon Musk, convenhamos. Tem sim! Agora, que ele é o anticristo, desculpa, ele é idiota demais para ser o anticristo ainda. O Trump, coitado, só se for o bobo da corte do anticristo. Mas que eles têm parceria alguma, eu não tenho dúvida de que tem um negócio esquisito aberto naquele moço ali. Mas ninguém sabe. E aí a gente lê no texto que vocês estão vendo aí: haverá sinais no sol. E aí vocês vejam, ele viaja do existencial individual, do vós outros, para revoluções, reinos, nações, grupos sociais. E agora a gente chega aqui no universo, no planetário, é o que está aqui. Haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas, que no primeiro século não significava a mesma coisa que significa para nós do ponto de vista astronômico e astrofísico nos dias de hoje. Na Terra, as nações se verão em angústia, em perplexidade, com o bramido e a agitação do mar, que é o que mais se estuda hoje. A temperatura das águas esquenta, as geleiras derretem, o mar engorda e nem começou ainda. Eu já falei para minha mulher: vamos aproveitar Copacabana, porque dentro de uns 30 anos ela vai virar Veneza. Você vai andar de barco, turismo de lancha em Copacabana, Ipanema, aquele negócio todo. E nos litorais todos. A Flórida tem uma vocação enorme para você passear de barco por cima.
porque ela está praticamente abaixo do nível do mar, em boa parte de toda a costa da Flórida e nos litorais do mundo inteiro. E hoje isso é angústia, deveria ser, infelizmente não é tanto, é angústia universal dos lúcidos, embora não seja dos líderes. Porque tendo havido um orçamento de 1,250 trilhões de recursos anuais necessários para se reverter o problema do aquecimento global e das mudanças ambientais, e dos incêndios, e das alagações, e da destruição e o afogamento das ilhas do planeta inteiro, e de populações e populações morrendo, e de lugares antes de plantio onde não se poderá mais plantar, lugares antes férteis que vão se desertificar, lugares antes desertos que vão ficar gelados, estranhos, e suas populações não vão nem saber como neles viver, e vai mudar todo o fluxo de comércio da terra, vai alterar tudo que a gente não imagina nem que será alterado, mas será. E a humanidade em perplexidade é a palavra. Perplexidade é uma palavra forte. É o que você vê e não entende e não pode negar. E que chega como um tsunami avassaladoramente, engole tudo. E não há poder humano que possa conter. Eu fico vendo os meus queridos amigos lá de Balneário Camboriú, fazendo aqueles edifícios, estão concorrendo com a Torre de Babel, para ver quem é que faz o mais alto. Não, o nosso vai ser de 500 metros. Aí tinha um candidato a prefeito que queria fazer um prédio de 1 quilômetro de altura em São Paulo. Eu devo levar com a minha mulher no próximo ano, em maio, um grupo ao Egito, mas nós vamos passar 3 dias em Dubai, que é o campeão mundial da Torre de Babel, das Torres de Babel. Aqueles bilhões, trilhões gastos ali não vão sobreviver o fluxo das mudanças climáticas que vão alterar tudo. Até lá vocês estão vendo que tem havido enchentes que eles não poderiam nem imaginar de onde está vindo, e as águas alagando para todos os lados. Só que vai chegar uma hora em que isso não vai ser uma estação, aí dá uma aliviada, como aqui entre nós. Eu estava na Turquia com alguns de vocês aqui. Eu abria a internet e só via aqueles cenários apocalípticos em Brasília. Fogo, fogo, fogo. Povo sem conseguir respirar. Isso aqui, desculpem a expressão, é o pãozinho da calamidade inicial. Não é nada. O que vem por aí, a gente está preferindo nem pensar no assunto, porque a gente não gosta de realidade. A gente prefere viver como uma avestruz com a cabeça no buraco e aquele bumbunzão todo para fora, esquecido de que atrás vem chumbo. Chumbo grosso. A terra em perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Onde é que na história humana, na literatura universal, você viu alguém ter essa perspectiva tão cortantemente exata do que hoje faz parte das pautas da nossa discussão, quando se trata de gente lúcida, consciente e preocupada com a preservação ambiental e planetária? Aí ele prossegue e diz: haverá homens, mulheres, seres humanos que desmaiarão de terror. Podia mudar aí, por favor, o verso seguinte, o 26. Haverá homens,
entendam, Jesus não tinha o problema politicamente correto para quando mencionava homens, está mencionando a humanidade inteira. Hoje em dia que eu tenho que dizer homens e mulheres. Todos, todas e todes. Haverá homens, mulheres, todes, que desmaiarão de terror. Tanta coisa acontecendo que, meu Deus, o consumo de drogas, de opioides, de anestésicos, de soníferos, de alucinógenos, de álcool e de loucura, de todos os tipos, de anestesia existencial, é o que se consumirá para todos os lados para não se enxergar o óbvio na cara da gente. Não podia ter um texto climaticamente mais ajustado, adequado e existencialmente mais pertinente, porque esse texto aqui é de uma existencialidade que nem Jean-Paul Sartre conseguia discernir. Os homens desmaiarão de terror. Eu não sei se eu vou estar aqui ainda. Se eu não estiver, vocês vão lembrar de mim. Com certeza absoluta. Porque vocês vão ver gente em Nova York, em São Paulo, em Amsterdã, em Londres, no mundo inteiro, no leste europeu, na União Soviética, no mundo do Oriente Médio, em todos os lugares da Terra, e especialmente nos lugares onde a tecnologia for mais avançada. E os problemas climáticos se tornarem mais próximos, as águas se avolumarem mais, os sustos de calor se tornarem insuportáveis, que os nossos aparatos de resfriação não deem conta. E as nossas alternativas de produção de energia sustentável não sejam devidamente alcançadas, porque a prioridade é gastar dinheiro com guerra e não com a salvação do planeta. Nós somos a espécie mais idiota que Nosso Senhor criou em todos os universos. Somos nós, esses abençoados a quem Jesus ama. O povo horroroso, meu Deus. A espécie humana é um negócio nojento e eu sou parte dela. E me incluo, sinto vontade de bater em mim mesmo. Meu Deus, eu sou parte disso. E contribuo. Mesmo quando eu não estou notando, eu estou participando e contribuindo. Porque é um sistema avassaladoramente conectado. E a gente vai comendo enquanto alimenta a nossa própria morte. Homens desmaiarão de terror, gente andando na rua e vai cair morta. Sim, não morta, mas em pânico. Não é um aqui, nem outro ali, já está acontecendo. Você chega em alguns lugares, você encontra pessoas... Tem crianças de 6, 7, 8 anos tendo ataque de pânico. Porque isso está pervadindo todas as nossas informações, até os animes dele, até as diversões deles, até o que eles buscam para entretê-los e até a vibração que eles não conseguem explicar, mas que os pervade, os penetra, até a angústia dos pais, até essa contagem regressiva que ninguém admite que está fazendo, mas vive com a angústia inconsciente de algo que não conseguem nem explicar e que deflagra depressões, angústias, expectações, medos. E vai chegar uma hora e vocês vão ver que vai ser notícia universal, um novo fenômeno,
os seres humanos desmaiando no trabalho, na rua, no parque. O piloto do avião no avião de angústia, porque ninguém vai conseguir fugir desse clima tão cósmico, tão universal, tão palpável, tão inegável, tão horroroso, tão queimante, respirando o irrespirável e assistindo o que antes fora o planeta que deveria ter sido apelidado de planeta Éden, porque era um jardim lindo e a gente conseguiu transformar numa bomba relógio com poder de explodir simultaneamente a humanidade toda, sem deixar ninguém de fora. E não adianta dizer vamos mudar para Brasília, que está a 1.200 metros de altitude, porque quanto mais alto for, mais quente será. Vai torrar. Quem está embaixo vai afogar, quem está em cima vai torrar. Não vai ter lugar, como Jesus disse, naquele dia os homens, e o Apocalipse repete, dirão montes cair sobre nós, porque não tem lugar para a gente se defender. Os homens desmaiarão de terror. Só não vai ter trabalho à beça para os psicólogos e para os psicanalistas, porque eles vão desmaiar também. Porque quem não tem essa esperança, bau. Quem não tem essa palavra aqui no peito, não é Freud, nem Jung, nem ninguém, nem filósofo, nem coisa alguma que vai te salvar, a menos que você tenha uma esperança maior do que o planeta, plantada como força de ressurreição dentro de você. Os homens desmaiarão de terror. Eu vou ler o meu texto, que eu gosto mais dele do que desse que está aqui. Sobre a terra angústia, entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, haverá seres humanos que desmaiarão de terror pela expectativa. Vai chegar uma hora em que não vai dar para esconder mais a cabeça no buraco. Você vai ser forçado a olhar em volta. Quando chegar esse dia, será um dia de terror. Uma era de terror para a Terra. E os seres humanos desmaiarão de terror. Essa é uma expressão extremamente forte. Os homens desmaiarão de pânico, de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. A minha versão nos diz que eles desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois haverá uma desconexão na fenomenologia que nos mantém inteiros. Vocês sabiam que todo o equilíbrio do planeta Terra, fora as trilhões de conexões mínimas, que a maioria vai vivendo sem nem se dar conta, mas que são 122 fenômenos básicos que se entrelaçam para que isso aqui funcione como uma máquina. Para que o nosso movimento de precessão, enquanto a gente volta, seja 23 graus para um lado, 23 graus para o outro, 23 graus para um lado, 23 graus para o outro. Se fosse 24, já caotizava tudo. E a volta de 26 mil anos para fazer esse processo exata. Tudo exato. Tudo perfeito. Tudo equilibrado. A gente já tirou 1, 2, 3, 4 coisas do eixo, 5 coisas do eixo, e aí, olha, começam a vir essas rebordoses que a gente está se dando conta.
Imagina se a gente tirar um pouco mais, que é o que Jesus diz. Pode ser que você chegue na brincadeira achando que não, isso não faz falta à nossa existência. Tudo pode ser usado, tudo pode ser minerado, tudo pode ser furado, tudo pode ser penetrado até o âmago da terra, tudo pode ser mexido de acordo com o nosso interesse econômico. Aí vai e mexe naquilo que Jesus diz que altera os poderes. Os poderes dos céus serão abalados, os poderes de todas as conexões. Nós somos um ente absolutamente múltiplo de fenomenologias encaixadas, conectadas e perfeitas. E a gente está tirando coluna. Não, tira essa daqui. Vai dar uma grana se a gente tirar essa aqui, transformar isso, vai dar... Aí vai lá você e elege o cara, presidente do mundo. Porque agora a economia vai melhorar. Pelo amor de Jesus, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu tenho pena daqueles que decidem o que escolhem baseados só em economia. Antes de tudo, decida baseado no que aquilo significa para a vida, não só para a sua, seu egoísta, narcisista, mas para a humanidade como um todo. Quem não tem essa visão vai ser torrado pela execução das suas próprias ambições. E aí o texto prossegue nos dizendo, pois os poderes dos céus serão abalados. É na hora em que tudo que funciona vai deixar de funcionar. E a natureza vai se transformar em algo completamente louco aos nossos sentidos, sem nenhum poder de previsibilidade de nenhuma natureza. Aí quando se atinge esse ponto, o caos está estabelecido. No texto de Mateus tem alguns acréscimos interessantes. Diz que haverá não só sinais no sol, na lua e nas estrelas, mas também diz que haverá muitos sinais nos céus e dos céus. Coisas inexplicáveis para lá e para cá acontecendo toda hora, de um jeito diferente, aqui, ali, acolá, e aumentando, e aumentando, e aumentando, e perplexificando os seres humanos, sinais dos e nos céus. Os dos céus são fenomenologias astrofísicas que aparentemente saem da harmonia e nos assustam para lá e para cá, com a tendência que isso aconteça nas próximas décadas. E os sinais nos céus são coisas inexplicáveis que não se sabe de onde vêm, nem por que estão aqui, e ninguém consegue atingi-las. Elas brincam com a gente até o dia em que vão tomar dimensões enormes, apavorantes. Aí, antes de concluir, e tem gente pedindo a Deus que eu acabe logo, pelo amor de Deus, eu vim aqui no último dia do ano para sentir uma cócegazinha assim, um cafuné, e vou levar esse bombardeio pela frente. Eu estou aqui para perturbar o seu final de ano. Esse é o meu réveillon para vocês, meus irmãos. Jesus disse que haveria alguns sinais sutis. Número 1, ele disse que o amor se esfriaria de quase todos nesse período. Pai já não ama naturalmente o seu filho, a menos que você tasque uma Maria da Penha, uma pensão nele, ameace de prisão. A morte do macho, do pai,
da figura parental masculina, é um dos sinais escatológicos dessa era. A morte da mãe também, que vem bem depois, mas quando você vê mãe perdendo amor é porque o sol está escurecendo e a lua não sabe mais o seu lugar. E a gente já vê isso acontecendo para todo lado. Paulo diz que antes da volta do Senhor viria a apostasia. Está lá na primeira epístola dele aos Tessalonicenses, onde a verdadeira fé seria diluída completamente. E os seres humanos inventariam, criariam, desenvolveriam loucuras com as quais se enganariam para se afastarem, e a palavra apostates no grego significa ir ficando longe de, cada vez mais distante do original, do verdadeiro, sem nem perceber. E é onde estamos vivendo hoje, cada dia mais para longe de um Cristo, do Cristo original, e abraçando um Cristo que é um verdadeiro diabo e anticristo. Tem esse nome de Jesus, mas não é o Cristo do Evangelho. E Jesus também disse sutilmente: enquanto isto, o Evangelho do Reino precisa ser pregado em todas as etnias do mundo. E o Evangelho não é essa coisa que os missionários levam para fazer presbiterianos, batistas, adventistas, católicos. Então, isso aí é catequese do cristianismo, não é evangelho do reino de Deus. Esses dias eu fiquei numa alegria enorme, estou preparando o grupo que vai comigo para Dubai e para o Egito, para uma viagem extraordinária, bíblica, por dentro do Egito. Eu vou levá-los lá no bairro copto do Cairo, numa igreja de cristãos coptos, que são dos mais primitivos, estão presentes aí há praticamente 2000 anos de continuidade, que hoje estão sofrendo uma invasão de alegria do Espírito Santo, estão se reunindo num lugar chamado A Caverna. E são cerca de 25 mil dentro daquele buraco, a caverna, cantando e louvando em espírito e em verdade, como eu jamais pensei nas minhas muitas idas ao Egito, onde no máximo encontrava alguns amigos cristãos e que eram queridos meus, mas todo mundo reclamando de dificuldade, de perseguição aqui, de coibição ali, de restrição de todos os lados. De repente, no bairro copto tem essa explosão daquele povo em adoração. Lá no Egito. E será esse evangelho do reino pregado nas geografias inimagináveis, como uma das igrejas que mais crescem na face da terra, está no Irã. Cresce com sinal, com linguagem de braille, de surdo-mudo. Onde é? Ninguém diz nada, só seguem uns aos outros e vão entrando. E os ayatolás não conseguem atolar nenhum deles. Eles estão crescendo, crescendo, crescendo. Indo. Como esses todos que se preocupam com o destino do planeta, da natureza, são profetas do Evangelho, são entes do Apocalipse. Como a gente lê em Apocalipse no capítulo 14, que diz: eis que vi um anjo voando pelo meio dos céus do planeta, clamando em grande voz:
o qual tinha um evangelho eterno, não judaico, não jerusalêmico, não israelita, não semítico, um evangelho de sempre, um evangelho eterno, um evangelho do Cristo eterno, para pregar a todas as nações, e que dizia e clamava e bradava nos céus: temei a Deus e dai-lhe glória, a Ele que criou os céus, a terra, os mares e todas as fontes das águas. Olha que evangelho mais ecológico, de preservação da criação de Deus, de profecia, dizendo: não brinquem com o que Deus fez, porque isso vai voltar na cara de vocês. E eu vejo os anunciantes dessa boa nova, a maioria deles são odiados pelos cristãos, são acusados de serem ateus, de serem tudo que os crentes acusam o resto da humanidade de ser, porque graças a Deus a humanidade toda não é crente, senão a gente estava perdido mais rapidamente. Graças a Deus pelos Greenpeace e um monte de outras entidades que estão lá trabalhando, gritando pelo amor